Esse nosso caso de hoje é um caso muito triste que envolve um jovem que tinha apenas 18 anos. Se trata de um caso resolvido, mas nós temos algumas dúvidas. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos também, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No domingo de Páscoa de 1991, William Little, de 18 anos, conhecido como Billy, estava trabalhando em um posto de gasolina na Clark Street, em Bloomington, Illinois. Aquele dia era para ter sido tranquilo, mas às 8h15 da noite, um homem invadiu o posto de gasolina e obrigou Billy a entregar o dinheiro do caixa. Billy entregou $92, todo o dinheiro que tinha no caixa, mas levou um tiro. Antes de dar seu último suspiro, Billy acionou o alarme do posto e logo em seguida policiais chegaram ao local. O primeiro policial que chegou foi enviado pelo departamento de polícia de Bloomington. Quando ele chegou, viu um homem enchendo os pneus do lado de fora do posto e mais ninguém. Seu nome era Danny Martinez e ele se tornaria uma parte fundamental desta investigação. Quando o policial entrou na loja de conveniência, ele encontrou o corpo de Billy já sem vida. Não havia mais ninguém lá dentro, mas há uma grande quantidade de evidências deixadas para trás, incluindo cápsulas de bala e pegadas ensanguentadas, todas documentadas pelos investigadores. Eles também retiraram impressões digitais e encontraram DNA que conectava ao suspeito. Logo depois, além das evidências, houve 3 testemunhas oculares que se apresentaram, incluindo o homem que estava enchendo os pneus, o Danny Martinez. Martinez disse aos policiais que tinha acabado de encher os pneus quando ouviu 2 tiros. Ele olhou então para a porta ali da loja de conveniência e viu um homem caminhando de costas. Ele estava bem perto de toda aquela cena e em algum momento esse homem se virou e ele conseguiu criar um retrato falado. Ele disse que o homem tinha mais ou menos 1,70 de altura, era branco, tinha um cabelo de cor castanha e era um pouco grande e ondulado. Algo que o Martinez falou ficou muito marcado. Ele disse que prestou atenção nos olhos do assassino, que eram olhos que pareciam que estavam arregalados, de uma pessoa que provavelmente tinha passado muitas horas sem dormir. Então, ele disse que foi algo que ficou marcado na mente dele. Martinez não foi a única testemunha ocular a se apresentar com uma informação. Carlos Luna, de 14 anos, morava do outro lado da rua do posto de gasolina e alegou ter olhado pela janela no momento do assalto. Ele disse que do outro lado da rua viu um homem branco vestindo um sobretudo saindo do posto. Embora o assalto tenha acontecido à noite e já estivesse bem escuro, Carlos alegou ter visto o rosto do homem. Uma terceira testemunha, chamada Geraldo Gutierrez, se apresentou mais tarde para dizer que estava lá pouco antes do assalto para abastecer o seu carro. Quando ele entrou para pagar, viu um homem conversando com Billy, e seu comportamento sugeriu que ele estava tentando esconder seu rosto para não ser visto. Ele descreveu essa pessoa como tendo 1,80 de altura, com bigode e usava um brinco de ouro. Ele também tinha um corte que saía sangue no queixo, uma descrição completamente diferente dada por Martinez. Cerca de um mês depois do assalto ao posto de gasolina, a polícia levou James Doe para interrogatório. Eles acreditavam que ele era suspeito de outro assalto a um posto de gasolina, que aconteceu apenas um mês antes. Para sua defesa, Jamie disse que naquele domingo de Páscoa estava do outro lado da cidade, aproveitando o jantar com sua esposa e filhos. Ele contou que naquele dia seus filhos participaram de uma caça a ovos de Páscoa, depois todo mundo jantou junto e que ele passou o dia inteiro com sua família. Ele também contou que ouviu sobre o assalto no rádio,
ficou sabendo que o homem que trabalhava ali na loja de conveniência foi morto, ficou triste, né? Porque a pessoa que morreu tinha apenas 18 anos, era muito jovem, mas foi somente isso. Na época, Jamie tinha um histórico criminal de pequenos furtos, mas não havia nada em seu registro que indicasse que ele era violento. Jamie negou seu envolvimento em qualquer um dos assaltos a postos de gasolina, mas a polícia acreditava que tinha o homem certo. As acusações no primeiro caso de assalto foi retirada dele mais tarde. A polícia não tinha nada que ligasse ele ao caso, mas eles não desistiram disso. Eles tinham certeza de que Jamie estava envolvido no caso do Billy. As impressões digitais e as pegadas na cena do crime não correspondiam com as de Jamie, mas os investigadores pediram que o Jamie fosse a um reconhecimento. O reconhecimento que aconteceu é aquele que a gente está acostumado a assistir em filme, série, que ficam alguns indivíduos numa sala e num deles ali é o suspeito. Então, a testemunha vai lá, olha para esses homens e vê se reconhece algum. Então, foi exatamente isso que o Martinez fez. Ele ficou ali, observou os homens e escolheu 2 que ele acreditava que pudesse ter participado ali do assalto, que pudesse ser o assassino. Mas o Jamie não foi escolhido. Martinez foi levado mais 3 vezes para tentar identificar o suspeito a partir de algumas fotos. Ele não identificou o Jamie em nenhuma dessas vezes. Geraldo Gutierrez diz que não reconheceu ninguém entre os homens que participaram como o homem que viu conversando com a atendente. A terceira testemunha, o adolescente Carlos Luna, que morava do outro lado da rua, reconheceu o Jamie entre os homens, mas disse que não tinha tanta certeza de que esse era o cara certo. O depoimento de Carlos é particularmente um ponto de discórdia, porque ele só viu a pessoa da sua janela do outro lado da rua e estava escuro. Havia dúvidas até mesmo entre os investigadores. Eu o entrevistei e seu amigo na noite do assassinato. Falei com eles naquela noite e alguns dias depois, individualmente. Nenhum dos meninos conseguia ver a pessoa claramente. Fiquei na janela que eles olharam e foi difícil identificar as pessoas que passavam pelo posto, e eu conhecia a maioria dessas pessoas. Não havia como eles fazerem uma identificação, disse o detetive do caso. Já que eles não tinham certeza, a gente imagina que os investigadores deixariam o Jamie de lado e começariam a olhar para outros possíveis suspeitos. Mas não foi isso que aconteceu. Jamie Snow continuou sendo o principal suspeito e a polícia tinha muito trabalho para tentar conectá-lo ao caso. Jamie ficou tão perturbado com isso que se ofereceu para fazer um teste do polígrafo. Ele passou no teste, mas isso não foi o suficiente. Jamie não foi preso na época, porque não tinha nada que o conectasse ao assalto na Clark Street, além da polícia acreditar que ele era o responsável. Logo depois, ele decidiu se mudar para a Flórida para ter algum espaço longe de toda essa investigação. Ele também começou o seu próprio negócio de poda de árvores para ganhar a vida e tentar deixar o passado para trás. Em 1994, Jamie foi acusado e se declarou culpado de obstrução da justiça relacionada a outro crime. Ele passou 2 anos atrás das grades. Uma vez solto, ele voltou para a Flórida, onde ele estava completamente alheio ao caso que estava sendo construído contra ele. Somente em setembro de 1999, 8 anos após o assalto e assassinato no posto de gasolina, Jamie Snow foi indiciado pelo assassinato de William Little. Jamie foi completamente pego de surpresa e manteve sua inocência. Ele disse que não havia como ter feito isso, que ele estava aproveitando seu domingo de Páscoa com sua família durante o momento do crime. Mas a polícia tinha algo. Uma carta de um informante da prisão que dizia saber que Jamie matou Billy porque Jamie se gabou disso enquanto ele estava cumprindo pena junto com esse informante. O preso contou a eles tudo o que sabia, por um acordo. Apesar de não haver nenhuma evidência real para conectar o Jamie ao roubo no posto de gasolina, os investigadores fizeram um acordo com vários informantes da prisão que testemunharam contra Jamie em troca de um tempo de pena menor. A polícia também levou Jamie para uma identificação com o homem que estava enchendo os pneus, o Martinez, mais uma vez. Esta é a 5ª vez que ele foi solicitado a identificar o assassino em meio a outros homens.
Na época já tinha passado 8 anos desde que ele viu o rosto daquela pessoa. Dessa vez, ele escolheu o Jamie entre os outros. Lembrando que Martinez disse que nunca esqueceu os olhos do assassino, mas só o reconheceu depois de 5 tentativas e 8 anos depois. A cunhada de Jamie, Susan Claycomb, também foi presa em conexão com o crime. A polícia acreditava que ela foi a motorista da fuga. Susan, infelizmente, tinha um longo histórico de abuso de drogas e álcool. Ela não conseguia se lembrar de onde estava no momento do roubo e frequentemente ficava confusa. Supostamente, ela havia dito a algumas pessoas diferentes que achava que poderia estar lá, que ela poderia ter sido a motorista, mas ela não tinha certeza disso. No final, ela negou qualquer envolvimento e também negou que Jamie tivesse algo a ver com isso. Susan foi a julgamento antes de Jamie. A promotoria queria acusá-la de assassinato em primeiro grau porque alegaram que ela dirigiu o carro de fuga naquela noite. Eles tentaram oferecer a ela um acordo em troca de uma sentença menor, mas Susan recusou. Ela se recusou a entregar o cunhado. No julgamento, Susan foi absolvida. Não havia evidências suficientes para levar a uma condenação, mas isso não impediu o gabinete do promotor público de continuar o caso contra Jamie Snow. No julgamento, Jamie foi representado pelos advogados Patrick Riley e Frank Pilce. Eles foram designados pelo Estado. É alegado que Frank era um alcoólatra com um grave problema de jogos e até mesmo aparecia no tribunal embriagado. Jamie escreveu uma carta ao juiz pedindo a troca de seu advogado porque não acreditava que seus advogados estavam preparados. Seu pedido foi negado e seus advogados foram mantidos. Anos mais tarde, esse mesmo advogado perdeu seu título após ser acusado de roubar dinheiro de um de seus clientes. O julgamento de Jamie durou 9 dias e teve muitas das mesmas testemunhas que testemunharam no julgamento de Susan. O Estado chamou 43 pessoas, incluindo as 3 testemunhas oculares que estavam no posto de gasolina ou perto dele naquela noite. Martinez falou sobre como viu um homem saindo do posto de gasolina depois de ouvir 2 estouros. Ele admitiu que inicialmente não conseguiu identificar o Jamie nas filas, mas anos depois, quando viu sua foto no jornal, disse que o reconheceu. A promotoria chamou vários informantes da prisão para o banco dos réus, que testemunharam que, em algum momento, ouviram o Jamie admitir o roubo e o assassinato. O caso inteiro se baseou fortemente nesses depoimentos, porque não havia impressões digitais, pegadas, sangue ou evidências de DNA que conectassem o Jamie à cena do crime. Quanto à defesa, Jamie repetiu seu álibi. Na noite de 31 de março de 1991, ele estava em casa com sua esposa e filhos. Sua esposa também testemunhou que eles estavam juntos. É provavelmente um dos piores álibis para se ter, porque a maioria das pessoas acredita que a esposa mentirá para que seu marido não seja preso. No final, Jamie foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Ele tentou lutar contra isso, citando assistência ineficaz do advogado, mas sua moção foi negada. Sua moção para reconsiderar também foi negada. Jamie tentou apelar de sua condenação, mas ela foi negada pela Suprema Corte de Illinois, embora muitos tenham se retratado de suas declarações. Jamie Snow está preso há mais de 25 anos. Ele ainda afirma sua inocência e está lutando para ter a sua liberdade novamente. Acontece que há evidências de DNA nesse caso que não foram testadas todos esses anos, mas que podem provar que o Jamie é inocente. A tecnologia avançou muito. Houve impressões digitais coletadas na cena que não correspondiam a Jamie e agora podem ser testadas novamente. A vítima, William Little, nunca teve suas roupas testadas para DNA de toque e houve até sangue encontrado na cena que nunca foi realmente testado. O gabinete do procurador do condado de McLean lutou contra os testes de DNA nesse caso, embora o projeto de exoneração da Universidade de Chicago tenha concordado em pagar todos os testes de DNA sem nenhum custo para ele. Na mente deles, esse é um caso encerrado. O assassino foi pego e colocado atrás das grades. Mas quando você olha para a maneira como tudo isso aconteceu, a falta de qualquer evidência física real e as testemunhas oculares que mais atrapalharam do que ajudaram, é difícil entender como alguém considera esse caso resolvido. As últimas informações que temos sobre esse caso é que em março de 2024, um juiz decidiu que Jamie Snow
não tem direito a testes de DNA como prova de sua condenação. Os advogados de Jamie argumentaram em uma audiência judicial em fevereiro que os resultados do teste de DNA poderiam fornecer novas evidências para apoiar a alegação de inocência dele. Avanços em testes forenses e a oportunidade de realizar testes pela primeira vez em algumas evidências foram a base do pedido da defesa. O juiz disse que o teste não seria de natureza exculpatória, com base nas evidências do julgamento. Os promotores no julgamento de Jamie confiaram em testemunhas que identificaram Jamie como suspeito, anos após o assalto. Muitas das testemunhas retrataram seus depoimentos ou foram consideradas não confiáveis pela defesa. O juiz também rejeitou os testes em balas que foram limpas com alvejante durante os testes anteriores e nas roupas da vítima, porque nenhuma evidência de luta pôde ser confirmada. Os advogados querem apresentar mais recursos. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é um caso difícil. Como a gente viu, não tem muitas evidências, mas por algum motivo o juiz, a promotoria, acreditaram que o Jamie era o suspeito e tentaram ali colocar ele na cena do crime. Então a gente fica com essa dúvida, será que foi ele mesmo? Ou será que o assassino do Bill está solto? O que seria algo muito grave, e ainda mais grave é o Jamie tá há mais de 25 anos atrás das grades por um crime que talvez ele não tenha cometido. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.